Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Queiroz, eu sou diretor executivo e sócio proprietário da Solução Consultorias em Telecomunicações. Nós temos uma experiência para dividir com vocês nessa tarde, onde nós conseguimos otimizar alguns processos da nossa empresa com BPM. Como eu já anunciei, né, a minha atuação é na direção da empresa, atuo na área interna, né, na gestão, um pouco também no relacionamento com os clientes. Hoje está aqui comigo também o Arthur Madalena, que é o nosso analista de desenvolvimento. Ele está terminando sua graduação em engenharia de software e é o responsável por implementar e executar, né, essa ação desse processo que a gente realizou na nossa empresa. Eu vou tentar ser bem breve, né? Dizem que vendedor fala bastante, né? Então, eu tenho uma veia comercial, vou tentar ser bem objetivo, bem breve, para não tomar o tempo e tirar o foco do evento. Então, a nossa empresa, como o nome bem sugestivo que tem, né, resolve os problemas dos nossos clientes. As nossas soluções, elas são efetivas, né, em problemas de telefonia fixa, móvel e internet das empresas. Entendemos que como missão a necessidade que os nossos clientes possuem de fazer o controle no uso, custos e investimentos, né, dos recursos de telecomunicações que as empresas possuem, que os nossos clientes possuem. As ações, elas têm que ser, em sua maioria das vezes, antecipadas. Os processos, eles têm que ser definidos, a nossa equipe tem que estar capacitada e atingindo o objetivo de redução de custo do cliente. Quando eu falo redução de custo, o nosso cliente fatura telefônica e ganho de produtividade para que o nosso cliente esteja focado no que é o seu negócio e não se envolvendo com algo que precisa se especializar. A nossa visão dentro do planejamento estratégico para o ano atual e para os próximos anos é ser a empresa número 1 no sul do Brasil, gerenciando e terceirizando os recursos de telecomunicações dos nossos clientes, conquistando maior reconhecimento dos nossos atuais clientes, futuros clientes e do mercado que a gente está atuando. A Solução Consultorias é uma empresa jovem, ela foi fundada formalmente em 2011. A nossa atuação se deu por longo de uma experiência de 12 anos, 13 anos aproximadamente, na área de representação em telecomunicação empresarial, representando algumas prestadoras de serviço, e nisso a gente identificou a necessidade real do nosso cliente. Qual o valor que o nosso cliente esperava contratando ou mantendo o seu serviço de telecomunicação dentro da sua empresa. E com isso a gente começou um trabalho, né, de fazer essa gestão com o foco em reduzir custos. A nossa evolução tem sido constante, primeiramente graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe, né, que hoje conta com 10 colaboradores internos, e hoje já fechando aí com o ano de 2015 com aproximadamente 60 clientes. A nossa atuação efetiva, eu listei alguns tópicos aqui, onde o nosso cliente tem determinados tipos de problemas, vários tipos de problemas, na verdade, com telefonia, né? Mas alguns acabam se destacando, e eu acredito que não é novidade de nenhum dos senhores e das senhoras aqui, né, por já talvez até ter vivenciado isso em alguma necessidade dentro de casa ou dentro das empresas que já atuaram. Então, falta de tempo e paciência para lidar com as operadoras, cobranças indevidas também, que são ocasionadas por falhas sistêmicas ou metodologias e práticas que não estão, às vezes, adequadas com o que o mercado precisa. Então, nós identificamos, contestamos e acompanhamos até a evolução, né, dentro da esfera administrativa e extrajudicial. Consumo descontrolado e alto consumo também
da telefonia fixa e móvel da empresa. Então, muitas das vezes não consegue se identificar, ou demora-se muito tempo para conseguir enxergar onde está ou por que está elevado as despesas ou o volume de utilização dos recursos de telefonia. Móvel, principalmente, né, porque normalmente as empresas possuem um número maior de produtos e serviços contratados. A defasagem dos planos, os planos têm prazo de validade, normalmente as estratégias comerciais das companhias são em oferecer benefícios e descontos com prazos estipulados em contrato, e eles precisam ser acompanhados. Uma hora o desconto vai cair e alguém tem que ir lá e revalidar aquele desconto, né, e também cuidar dos reajustes dos planos que a reguladora Anatel também homologa, dá direito a ser atualizado. Então a gente cuida disso para o cliente também. As visitas constantes de consultores das operadoras, isso pode se tornar um problema dependendo do porte da empresa, dos nossos clientes, né, dependendo da estrutura que o cliente tenha, isso se torna uma vitrine no mercado. E ele, muitas das vezes, está sem tempo para conseguir executar suas próprias ações, e ele, por uma questão de ética e postura da empresa, não consegue recusar ou dar conta de atender todas as visitas aí de representantes das companhias ou de parceiros ou prestadores de serviço da área de telecom. Então, a gente faz essa filtragem também de todas as demandas e entrega para o cliente o que realmente ele precisa saber do que está no mercado. Falta de comparação dos gastos com o mês anterior, então nós entregamos relatórios de análises, né, onde ele vai conseguir ter uma visão sempre com base no ano todo, no mês e no ano todo. Participamos também de projetos de melhoria. Em resumo, os nossos serviços são consultoria e outsourcing, que se resume na análise mensal de contas e absorver tudo que o cliente precisa da telefonia, inventariar o que ele precisa de dentro o que ele tem de dentro para fora da empresa e não pegar o que está na prateleira para tentar adaptar ao que está dentro. Relatórios, prestar conta, entregar o valor que o cliente realmente está esperando de uma consultoria em telecom e participar do negócio do cliente para achar novas práticas, né, e evitar que os problemas venham a acontecer. A gente fez uma pequena, simples ilustração para tentar explicar mais ou menos como isso funciona dentro da solução consultorias. Acho que até já estourei meu horário bastante. Vou passar aqui para o Arthur, que vai dar continuidade ao foco que realmente quer mostrar o nosso case. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo. Preocupado com os serviços que a gente presta para o cliente, em melhorar esses serviços, a gente procurou uma solução para melhorar e otimizar o nosso processo. Então, a gente chegou na metodologia de BPM. Dentro da metodologia de BPM, a gente, nesse case que a gente vai estar apresentando para vocês, a gente se preocupou apenas em focar em algumas áreas de conhecimento que agregariam mais resultado para a empresa. Dentro delas, gerenciamento de processo de negócio, mais especificamente na entrega de valor para o cliente e como a gente consegue entender essa entrega, mostrar para a empresa e o processo ponta a ponta, como ele influencia dentro da empresa na prestação do serviço que a gente realiza para ele. Na modelagem de processos, a gente optou pelo BPMN por ser uma anotação mais fácil de entender no meio corporativo e ser mais fácil até de fazer a modelagem para poder apresentar e mostrar esse entendimento para os colaboradores da empresa. Na análise de processo, a gente optou por entrevistas, a gente aplicou as entrevistas, definições de papéis e escopo do projeto, focando numa otimização mais eficiente do entendimento do colaborador para essa parte de BPM que a gente está apresentando aqui. E o desenho do processo, a gente utilizou também a parte de fluxo de trabalho e um pouco da plataforma tecnológica, porque apesar de que a gente fez o to-be do processo, nem todos os processos foram automatizados, então tem um vínculo também com alguns com o embarque tecnológico, que foi essencial para a gente poder ter essa mudança de cultura dentro da empresa e os resultados que a gente vai apresentar. Então, a mudança ela começou com a motivação do setor de TI. Então, partiu do setor de TI
verificando e observando o estresse e desgaste dos colaboradores dentro de um processo específico, que é o processo de ressarcimento de valores para os clientes. Outra motivação, também relacionada à perda de conhecimento, quando um colaborador saía, que exercia essa função, ele acabava levando esse conhecimento com ele, e otimizar a recuperação dos valores aos clientes, que é o que o cliente realmente estava preocupado e que era o gargalo do nosso problema. Essa necessidade começou em outubro de 2014, quando a gente teve a necessidade de otimizar esse processo. A partir do momento que a gente fez a análise do processo e viu que podia ser otimizado e o benefício que ele podia trazer para a organização, a gente viu também que era necessário uma parceria de software. Sozinho, com o software atual, a gente não conseguiria fazer todas as mudanças que a gente realizou. Então, procurando um parceiro, a gente encontrou a EMA Software e a partir de novembro a gente realizou o treinamento dentro do software, implantou em dezembro e em janeiro a gente já iniciou a utilização do sistema. Em fevereiro de 2015, a gente confrontou aquilo que a gente queria otimizar com aquilo que a gente ia otimizar, o Aziz e o 2B, para, em março, ter implantado o 2B dentro da organização. E agora, em outubro de 2015, a gente está coletando os resultados e está apresentando aqui para vocês. Essa é a modelagem do processo antes da mudança. Então, como vocês podem ver, tem dois papéis funções. A parte superior é onde tem o analista de contas, que identificava esse problema de ressarcimento de valores, o custo, a cobrança indevida da operadora, e a parte inferior era o atendente 0800, que efetivamente fazia essa recuperação de valor na operadora. Os itens em verde eu destaquei para vocês entenderem onde tinha o envio, o momento de verdade com o cliente. Nesses itens verdes, que era no início e na finalização do chamado, era onde o cliente recebia por e-mail o andamento da solicitação. A parte em vermelho é onde estava o gargalo da empresa. Para vocês entenderem melhores, aquele processo lá, de um modo geral, era identificada a cobrança devida, era aberto o chamado e era realizada as interações necessárias, para depois finalizar. A realização das interações era um ciclo muito grande e levava muito tempo para ser recuperado o valor. Tinha muito desencontro de informações, como tinha a troca da demanda do analista de contas para o atendente 0800, as informações se perdiam ou não eram colocadas de forma precisa e não tinha o controle de demanda, porque ficava a critério do analista de contas, que passava para o 0800 passava para o analista e ninguém assumia a responsabilidade da finalização do chamado. Esse era o gargalo que a gente tinha, então eu aproximei um pouco mais. O primeiro subprocesso é onde tem a interação na Anatel, que é onde efetivamente, quando o chamado caía nesse processo, nessa etapa, ele ficava reiterando na Anatel, ligando várias vezes na Anatel, e quando ele não conseguia mais ou não tinha mais argumentação, ele encaminhava para o analista de conta. Então, subia de novo, o analista de conta colocava uma nova argumentação, alguma lei da Anatel, algum regulamento, encaminhava novamente para o analista de 0800, que fazia toda a interação, reinteração novamente. Esses eram os dados que a gente tinha, média de finalização. Em 2014 era 153 dias, um chamado aberto em 2014. Em janeiro, fevereiro e março, era em torno de 140 e 120 dias. Então, em março de 2015, quando a gente implantou, posteriormente ia colher os resultados, era 121 dias, um chamado aberto naquele mês, levava para ser finalizado para recuperar um valor para o cliente. Lembrando que, quando a gente finalizava um chamado, a operadora ainda levava mais um tempo para devolver o dinheiro. Então, isso era o tempo que a operadora dizia que assume o erro, que é devolver o dinheiro. E chamados do suporte, que como era um setor de 0800, era o setor também que dava suporte aos nossos clientes, a média de finalização de chamados também era alta. Em março, 28 dias. Através dessas informações, a gente viu que havia uma necessidade muito grande de otimizar esse processo. Então, a gente desenhou um novos papéis e funções, eliminou a analista de conta. Então, no antigo processo, o analista identificava a cobrança indevida, abria o chamado, inseria as informações do chamado, auxiliava o atendente 0800 nos novos argumentos, e o atendente interagia na operadora
interage na Anatel. Com o 2B, a gente eliminou o papel-função, criou um consultor interno, que ele identifica a cobrança, abre a tarefa, insere as informações na tarefa, e a gente passa de uma condição de chamado para a tarefa no novo sistema, interage na operadora, então ele mesmo vai abrir os protocolos de contestação, ele interage na Anatel, e com a otimização a gente viu que precisava de um canal maior do que apenas a Anatel. Então a gente procurou também agora uma via extrajudicial, que é o PROCON. Então o processo mapeado agora, ele não tem mais a quebra de papel-função, ele está mais limpo, então ele tem o início ao fim, ele tem um caminho feliz, e abaixo as exceções que possam acontecer com esse processo de ressarcimento. Agora, as partes verdes, elas estão presentes em todo o processo. Então, o nosso momento de verdade sai de uma condição de, no início e no fim do processo, para todo momento que há uma interação do consultor na tarefa, o cliente recebe um comunicado com o motivo da interação, se foi uma inserção de valor, alteração de data por uma nova previsão de resposta da operadora ou não, um comentário sobre a finalização, qualquer interação que o consultor realizar, o cliente vai receber de forma automática o e-mail passando para ele quais são essa interação. Então a gente adicionou mais um módulo que é a parte de PROCON. Então agora ele tem mais exceções abaixo da linha. Então a linha principal, vocês entenderem, diz respeito à chave de relacionamento, que foi um item também que a gente encontrou para poder otimizar. Então alguns clientes, dependendo do tipo do cliente, possuem a chave de relacionamento na operadora. Então, possibilita o envio de e-mail com mais embasamento, com documentos anexados no e-mail. No 0800 não é possível e na Anatel também não. Então, isso possibilitou um caminho mais rápido para finalizar essa tarefa de ressarcimento e recuperar ainda mais rápido o valor para o cliente. O valor que foi cobrado indevido dele. Então, esses são os ganhos que a gente teve com a implantação, com a mudança desse processo. Então, no dia em março de 2014, nós tínhamos 121 dias. A partir da implantação, a gente começou a ter uma queda do tempo médio para finalizar essa tarefa. Passamos para 73 dias, 41, 40, 37, até no mês atual, 9 dias. Esses 9 dias é uma média, pois mesmo com a otimização ao máximo, a operadora pede ainda 5 dias para poder fazer a análise da contestação que a gente está solicitando para o cliente, do ressarcimento, perdão. A operadora negando, a gente tem mais 5 dias na Anatel ainda. Então, é um processo que, no mínimo, leva 5 dias, mas, em média, está levando 10, porque a gente está levando ao PROCON também, que está levando, em média, 10 dias para ser finalizado. Consequentemente, as tarefas de suporte, elas também diminuíram consideravelmente. A partir do momento que eu não tenho mais a preocupação com a demanda de ressarcimento, que eu tenho que fazer ligação, interagir e cobrar de um setor, eles conseguiram se preocupar mais com as demandas do cliente. Então, essas tarefas de suporte são todas as tarefas de solicitação do cliente. Desde uma alteração de endereço, um cancelamento de uma linha, até mesmo uma queda de serviço. Então, a gente começou a ter uma eficiência maior nesse serviço para o cliente. Apesar de que desse processo não ter sido otimizado nesse primeiro momento, mas ele impactou diretamente nessa melhoria desse serviço, com a implantação dessas soluções que a gente está trazendo. Os ganhos com essa melhoria, a gente teve uma maior entrega de valor. No cliente, o cliente recebe o valor de ressarcimento muito mais rápido. Então, ele aguardava em média 120 dias, agora ele está aguardando em média 10 dias para receber um retorno sobre o ressarcimento que foi cobrado indevidamente dele. Em alguns casos, os clientes eles pagam a conta para depois ter o ressarcimento. Então, é um custo que sai da empresa. Então, a gente tem que ser muito mais efetivo para poder recuperar mais rápido esse valor, senão o cliente vai ficar com um déficit cada vez maior. Sendo que alguns erros são recorrentes, então a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. Ele não precisa mais ligar para verificar a demanda. Então, como ele só recebia no final, e tinha um intervalo muito grande do início até o fim dessa demanda. Então, agora, com o envio de tarefas,
com o envio de comunicado a todo momento, ele não precisa mais se preocupar, a demanda vem até ele. Então, o momento da verdade mudou. Ele tem tem uma maior interação do consultor com as demandas do cliente. Então, conforme eu falei ali, a parte do suporte teve uma finalização muito maior de tarefas. Então, agora, como ele sobra mais tempo para se preocupar com a demanda do cliente, então ele conseguiu melhorar a parte de consultoria, fazer uma análise muito mais eficiente para o cliente e, consequentemente, entregar mais valor para o cliente, que é aquilo que ele espera da consultoria. As tarefas de suporte são finalizadas mais rápidas, como eu comentei, e a partir do momento que a gente fez essa alteração, o cliente passou a ter um inventário online que é gerenciado pelo consultor, que antes não existia. Então, agora ele consegue ter o gerenciamento de todo as linhas, serviços, internet que o cliente tem. Então, ele pode, quando for necessário prestar um serviço de suporte, um cancelamento, ele tem a informação pronta, não precisa solicitar o cliente, para que o cliente envie novamente essas informações do link. Então, diminui um pouco o estresse do cliente, ter que parar uma reunião importante, ou ter que parar para fazer um atendimento, passar uma informação de algo que ele já tinha passado para nós. Também teve uma entrega de valor, um ganho, para a empresa também. Apesar de que o foco é no cliente, mas, consequentemente, também teve. Então, a equipe está mais integrada a partir dessa mudança. Então, a gente teve uma alteração de uma quebra de setores, onde um empurrava para o outro. Agora, eles são, alguns atendentes 0800 passaram da condição de 0800 para consultor. Então, agora eles sabem como o trabalho do analista era, a cobrança que eles faziam. Então, eles se põem no lugar do analista de contas e a equipe se tornou mais integrada e mais unida. O estresse sobre as demandas diminuiu, então a cobrança sobre essas demandas que existia antigamente em cima do analista de conta e do analista por 0800, ela acabou diminuindo, porque agora eles compreendem todo o processo, do início ao fim, de ponta a ponta. Então, se eles não abrirem uma tarefa de forma correta, eles mesmos vão sofrer com isso. Então, agora eles estão mais preocupados em gerenciar cada vez mais otimizado para não ter problema de demanda. Opa, desculpa. Como comentei, as tarefas são mais objetivas e fundamentadas. Então, as principais soluções implementadas com essa mudança, em outubro de 2014, em BPM a gente otimizou um processo de ressarcimento, teve uma visão ponta a ponta do processo para toda a equipe. Então, todos os analistas de contas passaram a ser consultores e passaram a entender o processo do início ao fim. E um foco no cliente. Então, especificamente, a gente otimizou para o cliente todo esse processo de ressarcimento. Com a tecnologia, nós colocamos uma solução de CRM que veio com uma central de atendimento e auxiliou ao suporte. Então, as demandas de suporte começaram a ser priorizadas com um catálogo de serviço, com um tipo de atendimento específico. Então, ela passou a ser registrada de forma melhor e passou a ser gerenciada de forma muito mais eficiente. O RP teve uma otimização no processo de faturamento, que eu vou comentar mais à frente, e o BPMS, que é um processo que foi automatizado, que era o envio automático de interações. Por que ele foi automatizado? No meio tempo da finalização, o analista ficava a cargo de enviar esse e-mail para o cliente. Então, esse processo que ele tinha manual de enviar a demanda, nós automatizamos com o BPMS. E dentro da empresa, a solução implementada foi a mudança na estrutura. Então, para poder realizar essa integração maior com a equipe, nós eliminamos uma divisória, foi retirada, e a equipe hoje assenta tudo numa única sala, com um único setor só. E, consequentemente, teve a redução de um setor para a empresa, então isso tem um custo, uma redução de custo também acaba entregando mais valor para a empresa. Lembrando que o foco é no cliente. Os ganhos com a solução, com as soluções implementadas. No processo de faturamento de tarefas, aquelas tarefas de ressarcimento, quando a gente quando a gente contesta o valor para o cliente e recupera esse valor, a gente cobra uma participação disso, pelo fato de ser um trabalho noroso, que a gente tem que, às vezes, fundamentar ela no PROCON, ir lá e defender ela como sendo procuradores legais da empresa. Então, é um trabalho que demora bastante, dependendo do caso, demora muito tempo. Então, além
da consultoria que a gente exerce, tem a parte de faturamento dessas tarefas. Antes da gente realizar a mudança, antes da gente otimizar o processo de ressarcimento, nós tínhamos uma condição no setor de faturamento, que era 2 colaboradores, que levavam, em média, 4 a 5 dias úteis para fazer o faturamento de todas as tarefas que foram finalizadas no mês anterior. Esse trabalho era todo manual. Apesar de a gente tinha um RP, era faturado no RP, mas a nota fiscal era gerada no site, salva em PDF, depois era gerado o boleto no site do banco, salvo em PDF, era tudo anexado num único e-mail e enviado ao cliente, para que ele possa ter conhecimento daquele valor que está sendo cobrado. Com essa mudança, a gente passou a ter um colaborador e é feito num dia útil. E tudo é feito dentro do RP e junto com o processo automático de envio nota fiscal, envio de remessa para o banco, foi desenvolvido também um relatório personalizado com todas as tarefas que foram faturadas naquela nota fiscal. Então, ele recebe a nota fiscal, recebe um relatório revinculado àquele número da nota fiscal, e dentro dele está as tarefas, o motivo da abertura, a pessoa que finalizou, qual foi a última solução realizada, o valor dela. Então, ele consegue, se ele não lembrar, ou se, como é o setor financeiro que recebe isso, então ele vai conseguir encontrar e saber o porquê que está sendo cobrado aquele valor. O e-mail de interações antes, como era na abertura e na finalização, o modelo era um modelo genérico, que atendia as duas situações. Quando tu abria a tarefa e quando tu finalizava. Então, tinha apenas uma divisão em quadrado para solução e para o motivo de abertura. Então, com a mudança, com a otimização, a gente passou a uma condição de enviar um relatório. Então, esse modelo vai por e-mail com o cabeçalho, contendo as informações, a primeira parte do e-mail, contendo as informações da tarefa. Em segundo, as interações, a data, a hora e o usuário que fez a interação. Então, ele consegue saber se foi o analista de conta dele, se foi uma outra pessoa, e consegue acompanhar e quem mexeu, que hora que mexeu e o que ele interagiu na tarefa dele, na demanda dele. As experiências que a gente teve com essa otimização desse processo. Apesar de ser uma otimização de processo sucinta com BPM, a gente não tem um escritório de processo nem nada, eu vou comentar mais à frente, mas a gente tem uma experiência muito boa apenas utilizando esse BPM para otimizar esse processo. Além dos ganhos em números, a gente contou com o apoio da diretoria, que foi fundamental para a gente poder implementar e trocar a BPM e trocar esse processo. A partir do momento que foi trocado, a confiança do setor de TI com a empresa melhorou. Então, a gente tem muito mais liberdade dentro do setor. Então, a gente consegue oferecer muito mais soluções, ter um engajamento muito maior da equipe. Então, agora, quando a gente propõe algo novo, eles estão muito mais engajados, porque sabem que essa mudança vai sofrer algum resultado significativo para o cliente. A mudança partindo da diretoria foi fundamental para aumentar o engajamento da equipe. Como a alteração de papel-função, especificamente, era em cima dos colaboradores, então, se eles não estavam engajados com essa mudança de processo, eles não conseguiriam esse resultado. Aí, o processo, apesar de ser otimizado, não teria resultado. Então, a diretoria participa desse processo na parte de procurador legal. Então, com essa mudança, com esse engajamento da diretoria, também melhorou o engajamento da equipe com o processo. Então, o parceiro de software que compartilha das mesmas ideologias foi fundamental também para a gente fazer essa mudança. Então, ele deu muito apoio relacionado à metodologia de BPM, junto com o setor de TI, mas também com os colaboradores, quando era feita a implantação. Então, em nenhum momento eles sentiram... Desculpa. E nos momentos que estava sendo implementado, eles acabaram motivando também a equipe por trazer experiências de outros clientes e trazer experiências próprias deles com o BPM. E o elemento dos processos com planejamento estratégico. Mas é algo que aumentou com essa otimização desse processo. Eu já visto que os resultados foram bons, então agora o elemento estratégico da empresa, ele está contemplando também mais o setor de TI.
Então, o setor de TI está mais presente dentro da empresa, com mais soluções em processos. Então, por ano de 2016, a gente vai realizar a criação de um escritório de processo para aumentar a BPM dentro da empresa. Nós vamos analisar e transformar todos os processos primários. Então, como eu comentei, a gente otimizou apenas um processo de ressarcimento, que era o processo que estava dando mais estresse e desgaste dentro da empresa, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar e muita coisa para otimizar. Até mesmo esse processo que foi otimizado agora, ele vai ter um adendo de um escritório de advocacia e um novo caminho do PROCON. Então, o resultado vai ser muito mais eficiente a partir do ano que vem. E o gerenciamento dos processos. Com essa mudança, com essa otimização e que o mapeamento dos processos, a gente possa fazer o gerenciamento melhor deles. Com a criação do escritório de processos, a gente pretende automatizar mais processos dentro da empresa, como o processo de abertura de tarefa pelo cliente. Então, o cliente ele manda um comunicado pelo Skype, eu mando um e-mail, a gente quer disponibilizar um VPMS para que ele possa seguir umas etapas e informar para a gente melhor, a gente consiga resolver muito mais rápido o problema dele. Ele vai selecionar a empresa que ele quer, a filial dele, posteriormente a linha que ele quer resolver, e a gente vai conseguir ser mais efetivo. O envio de nota fiscal, boleto e relatórios, apesar de ter sido automatizado, ele ainda é manual, mas a gente vai estar criando o BPMS para enviar isso tudo de forma automática. O faturamento seja automático, que elimine a função de fazer o faturamento, que possa ser tudo mais automatizado, entregando melhor os relatórios para o cliente e ele consiga ter acesso às informações melhor. Gerenciamento da carga de trabalho. Então, dentro da central de atendimento, a gente possa fazer o gerenciamento melhor dessa carga. E os indicadores de desempenho, tanto quanto os processos otimizados, quanto com a equipe. E o BPMS por si só, enviando o e-mail, não é o suficiente para o cliente passar ao momento da verdade e nos informar se aquilo que a gente prestou realmente teve resultado para ele. Então, a gente vai estar colocando no ar um portal web para que ele possa interagir com essas tarefas que a gente está criando. Ele vai ter indicadores do andamento da empresa dele, sobre custos, sobre as tarefas abertas ou finalizadas, e uma pesquisa de satisfação para que ele possa ir nos auxiliando a melhorar o serviço. E aí, em 2016, a gente mudar do foco no cliente para o foco do cliente, para que a gente possa se pôr no lugar dele e pensar como ele, não naquilo que ele precisa, como foi comentado na palestra anterior. Deixar o nosso contato, se alguém quiser conversar com a gente, tiver interesse ou quiser alguma sugestão ou ficou alguma dúvida, dá um e-mail, desenvolvimento@soluçãoconsultorias, o do Rodrigo é rodrigo@soluçãoconsultorias.com.br. E é isso. Obrigado.